Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos Zitubers para mais um Zitubers Responde. Vamos lá, temos duas perguntas hoje. A primeira delas é feita por uma menina do nosso ministério aqui, uma Z-Girl, que é o seguinte: como ser uma boa cristã pré-adolescente? Acho que não só como pré-adolescente, mas como ser um bom cristão, como ser uma boa cristã. Eu tenho uma música infantil, assim, era da minha época, né? Então talvez você que tá vendo isso que é bem mais novo do que eu, talvez não conheça, mas se você conhece leia a Bíblia e faça oração se você quiser crescer. Parece uma coisa muito boba, muito simples. E a vida cristã, ela é simples. Sabe quem deixa tudo complicado? Mano, é a gente, porque a gente gosta de regra, a gente gosta de lei, a gente gosta de problema, por causa do nosso coração pecaminoso. Mas quando a gente pega um resumo do que a Bíblia diz a respeito de querer obedecer e amar a Deus, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, você ler a Bíblia para você conhecer a Deus, para você ter a sua mente desenvolvida, transformada e moldada, como Paulo fala, para saber o que é certo e errado de acordo com a palavra de Deus e fazer oração para você manter um relacionamento próximo com Deus. Conforme você está em um relacionamento próximo com Deus e com Jesus, estou aqui considerando que você já entregou a sua vida a Jesus. Se não, tem um monte de vídeo aqui no nosso canal que fala a respeito do Evangelho. Vai atrás disso. Se você entregou a vida a Jesus, já quer amar a Deus, você tem que conhecer mais sobre Ele. Então, é ler a Bíblia e fazer oração. Mas eu queria trazer aqui as palavras de Jesus para não ficar só nas minhas palavras. Uma vez Jesus estava lá e a galera veio conversar com ele. Jesus, a gente queria saber qual é o maior mandamento, como a gente resume a lei, tá ligado? E Jesus pensou, eles estão querendo saber como que é viver uma vida que glorifica a Deus, ou seja, ser um bom cristão. No nosso caso aqui, pensando de forma mais moderna. Jesus diz o seguinte: ame ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, e com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Então ele está falando aqui que para você viver como um bom cristão, você tem que procurar amar a Deus acima de todas as coisas, com os seus sentimentos, com o seu intelecto, com toda a sua vida. E lembra que eu falei? Para você amar e conhecer mais a Deus, você precisa ler a Bíblia e fazer oração. E aí o fato de você estar numa relação muito legal com Deus, isso tem que afetar a sua relação com os outros. Então, para você demonstrar que você é um bom cristão ou uma boa cristã, você também tem que amar ao próximo, né? Se você quer saber um pouco mais do que é o seu próximo, comenta aqui embaixo. Quem sabe eu gravo um vídeo para explicar quem é o próximo. Segunda pergunta de hoje: qual é o meu propósito? Eu vou pensar aqui como ser humano, tá? Como humanidade. Não específico o seu ou o meu, né? Tem pessoas que têm vocações diferentes. Por exemplo, eu sou um cara mais das artes, eu fui chamado para o ministério pastoral, então tem muitas coisas que tem a ver com a minha personalidade. Mas eu, como ser humano, assim como você que está me assistindo aqui, creio eu que a Iá não vai vir assistir meu vídeo, você tem um propósito, eu tenho um propósito, e esse propósito é o seguinte. Eu vou ler alguns versículos antes de eu falar o que é, né? Só para ficar no suspense. O primeiro versículo é Colossenses capítulo 1, versículo 16. Vamos lá. Esse versículo está falando a respeito da pessoa de Jesus e como por meio dele tudo surgiu. Mas olha como que termina esse versículo do capítulo 16. Termina assim: todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então a gente considerar, nós somos coisas, nós somos seres humanos, mas nós fazemos parte da criação. Fomos criados para quê? Para o próprio Jesus. Nós somos criados para Deus. Então a nossa relação com Ele é a coisa mais importante para nós, pois nós só encontraremos o nosso propósito, o nosso sentido, quando nós estamos nele, porque nós somos criados para estar conectados com Ele. Você gosta de Lego? Eu gosto muito de Lego. Quando eu era novo tinha vários. Mas pense numa peça, imagina uma peça aqui na minha mão, uma peça vermelha e tal, não sei o quê. Ela sozinha não tem sentido nenhum, ela precisa se conectar a algo. E pensa que essa outra peça, essa peça ela só encontra sentido quando ela está conectada com outras, formando uma coisa, né? Pensa que essa outra coisa que vai ser formada é a pessoa de Deus, e essa peça só encontra sentido quando está conectada aqui. Então, ponto 1, o propósito na nossa vida, ele só é encontrado, ele só se sente completo quando estamos numa relação com Deus. Então, o propósito da nossa vida é viver uma relação com Jesus e com Deus. Mas segundo ponto, vamos lá, porque tem outras coisas muito legais, como por exemplo 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que diz o seguinte: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de
Deus. Cara, eu gosto muito desse versículo, porque ele fala de algumas coisas que é comum pra gente. O meu propósito é estar na igreja, levantar as mãos no louvor e chorar. Não, isso pode ser uma experiência pra você, mas isso não é seu propósito. O meu propósito é estar orando e conhecendo muito da palavra de Deus. Isso vai te ajudar a amadurecer o seu propósito, mas o seu propósito final não é esse. O seu propósito é em qualquer coisa que você fizer, lendo a Bíblia, estando na igreja, estando em casa comendo, ajudando a sua mãe na louça depois, que eu espero que você faça, bebendo alguma coisa, né? Fazendo qualquer coisa, jogando bola, jogando RPG, conversando com os amigos, dando risada, assistindo vídeo nos YouTubers, tudo isso tem que ser para a glória de Deus. O que é colocar a glória de Deus nas coisas? Você fazer aquilo com a motivação de eu vou fazer isso da melhor forma, porque eu fui criado por Deus para fazer com excelência tudo que tá na minha mão. Quando você tá tendo uma relação com alguém, conversando com alguém, esse é o seu próximo. Se você ama o seu próximo, você tá vivendo um propósito, lembra que eu falei? E você tá fazendo isso pra quê? Porque eu sei que isso vai agradar a Deus. Sabe quando a gente quer muito que os nossos pais fiquem felizes com a gente? Aí, você tirou uma nota mó ruim na prova e de repente você estuda muito porque você quer que eles fiquem felizes. É mais ou menos isso. Você fazer tudo porque você quer que Deus fique muito feliz. Não porque o que você vai fazer vai fazer com que a sua relação com Ele esteja melhor, não. Porque Ele já te ama em Jesus. Se você ainda entregou a sua vida a Jesus, você já tem acesso. Só que agora, já que você é filho, você quer que o seu pai, Deus, fique feliz. Então você vai fazer tudo, sempre com o objetivo de trazer alegria para a pessoa de Deus. Acho que esse é um jeito interessante e simples de explicar o que é a glória de Deus. E para finalizar, tem outro versículo que está em Eclesiastes, o Antigo Testamento, bem filosófico esse livro, inclusive, capítulo 12, versículo 13. Mano, no finalzinho, penúltimo versículo do livro, diz o seguinte: de tudo que se ouviu, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Você percebeu como tudo que eu falei hoje se junta assim e completa uma coisa e vira uma coisa só bem legal? Se você ama a Deus, você o respeita. É esse temor que ele está falando aqui. Se você conhece a Deus, você respeita Ele. Se você quer agradar Ele, trazer alegria para Ele, ou glória para Ele, como a gente falou aqui, você vai temer Ele, você vai respeitar Ele. Porque isso é essencial, sabe para quê? Para você. Então o seu propósito vai ser completo quando você respeita Deus, quando você ama Ele, quando você conhece Ele, quando você faz tudo para a glória dEle. Se você tiver alguma outra pergunta que, sei lá, a gente respondeu um monte de pergunta aqui, inclusive eu vou botar aqui um cardzinho para a playlist de YouTubers Responde para você ver as outras perguntas que a gente já respondeu. Mas se você tem alguma que não se encontra aqui, comenta aqui embaixo. E aproveita e já dá aquele like se você curtiu aí as respostas que nós demos e se inscreve no canal e compartilha com o amigo.